E o setor de beleza foi um dos mais afetados nessa pandemia, né? Muitas pessoas que antes frequentavam um salão de cabeleireiro pelo menos uma vez por semana precisaram adaptar e reduzir os custos. Mas agora, com a vacinação avançando, os empresários acreditam na recuperação do setor, ainda mais nessa época próxima ao fim do ano. A Mariana era loira, pintava o cabelo com frequência no salão e aí os gastos eram altos. Mas na pandemia decidiu voltar ao tom escuro e cuidar em casa para economizar. O secador já virou o melhor amigo, o esmalte também. Qualquer gasto que já aumentou drasticamente no meio dessa pandemia, eu tive que reduzir bastante coisa. Infelizmente, uma delas foi o salão. A Natália é gerente nesse salão e viu de perto as dificuldades que apareceram nesse período. O primeiro desafio foi a redução do horário, da carga horária, por a gente não poder atender o horário inteiro. A gente teve um movimento menor e tivemos que reduzir nosso quadro de funcionários também por causa do distanciamento. Segundo a Associação Brasileira dos Salões de Beleza, 5% encerraram suas atividades durante a pandemia e 82% tiveram queda no seu faturamento. Foi aí que muitos precisaram se reinventar e investir em redes sociais e em promoções atrativas nos próprios salões. Aqui nesse salão, por exemplo, por ser em shopping, tem uma ação de desconto exclusiva de 20% a 50% para os funcionários. É o meio da gente movimentar o nosso salão e atrair o público que são os funcionários do shopping. Por aqui, as medidas de segurança foram reforçadas para receber os clientes. A Andréia, que antes deu uma pausa nas idas ao salão, agora voltou a frequentar uma vez por semana. Porque a gente sente falta desse contato com o outro e de se cuidar também, né? E aqui você pode ver que está todo mundo com máscara, é muito bem higienizado, então assim, passa segurança. Agora, vamos falar a verdade, né? O que todo mundo quer é estar vacinado e bonito, claro. E para falar sobre isso, eu quero conversar com a jornalista Laura Marques. Olá, Laura, mais uma vez, uma boa noite para você. Olha, eu queria saber como é que está a situação aí na região metropolitana de BH, porque eu sei que a gente fica nessa situação toda de pandemia, tá difícil, mas não dá para andar de qualquer jeito por aí, não é verdade? Mas a pandemia também impactou demais o setor aí na região. Conta pra gente. Bastante, viu, Elias? Assim como a gente viu aí na reportagem, por aqui em Belo Horizonte, o faturamento dos salões de beleza caiu aproximadamente metade. Imagina só, isso é muito, né? Isso de acordo com uma pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas, que foi realizada nos meses de maio e junho. Eles analisaram quais que foram as perdas nos salões de beleza aqui de Belo Horizonte e também de outros pontos de Minas Gerais. Então essa foi a perda média, viu, de metade do faturamento. É muito para uma empresa continuar funcionando, né, Elias? E aí com isso, os salões tiveram que adotar diversas medidas para tentar manter os clientes. Claro que muitas prefeituras proibiram o funcionamento de salões durante muitos meses, né? Aqui em Belo Horizonte foram vários meses com os salões fechados. E aí, para tentar ter algum ganho de renda, o que essas donas de salões, donos de barbearias e também manicures, né? Outras pessoas que trabalham dentro dos salões, passaram a atender em casa. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, a gente não tinha uma regulamentação quanto a isso, né? O uso de máscaras é obrigatório em toda a cidade de Belo Horizonte, mas não dentro das residências, né? Mas essas pessoas, né, que trabalham em salões de beleza passaram a oferecer esse tipo de serviço, a manicure ir em casa. Isso é até bastante comum, principalmente no interior, né? Mas aqui em BH começou a acontecer com mais frequência agora nesse período de pandemia. As cabeleireiras, né, passaram a ir nas casas das pessoas com mais frequência, também maquiadoras, apesar de que não tinha lá tanta demanda, também porque as pessoas não tinham muito para onde ir, né, Elias? Bares, restaurantes, estava tudo fechado, os eventos proibidos. Então, para quem queria esse atendimento, essas mulheres, né, esses cabeleireiros, cabeleireiras, passaram a ir nas casas das pessoas. Outra coisa que aconteceu muito comumente, viu, Elias, foi que
Alguns salões se especializaram mais em cabelos afro, por exemplo, ou então em cortes de cabelo liso, ou somente em mechas para cabelos, coloração, né? Essas especializações estão acontecendo com mais frequência agora, depois da pandemia, porque as pessoas estão buscando encontrar nichos específicos, né? Conseguir clientes dessa forma. Aqui em Belo Horizonte, mesmo com todas essas tentativas de tentar minimizar os prejuízos, os salões tiveram que repassar todo esse prejuízo para os consumidores e ficou bem mais caro ir nos salões de beleza e nas barbearias agora nesse período que agora a pandemia já está arrefecendo e os salões já estão liberados, né? Os preços subiram em média 20%. Eu tenho aqui uma lista de alguns deles, né, corte de cabelo, hidratação, para a gente ter uma noção do quanto que os valores subiram. A média do corte de cabelo feminino passou de R$ 63,00 para R$ 77,00, um aumento de 22%. Agora, no caso do corte masculino, o preço médio para fazer o corte de cabelo masculino, né, subiu de R$ 41,00 para R$ 48,00, aumento de 16%. Então pesou no bolso mesmo de todo mundo que quer ter um serviço de salão de beleza ou de barbearia, viu, Elias? Ficar bonito tá mais caro, viu? Sem dúvidas, Laura.